Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente conversar sobre a grande mutação, a conjunção entre Júpiter e Saturno que vai acontecer amanhã, 21 de dezembro. Eles já se encontram em conjunção, o que vai acontecer amanhã é a conjunção exata a 0,29 de Aquário. Bom, eu vou fazer dois vídeos sobre o tema. Neste vídeo eu vou falar sobre a grande mutação do ponto de vista do tarô. E num outro vídeo eu vou falar do ponto de vista astrológico, né? Vou falar o astrologuês da coisa, tá? Pra gente ter dois entendimentos que eu acredito que vão ser complementares, lógico. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui o New Vision, separei os arcanos maiores e os arcanos menores e eu vou tirar 5 cartas dos maiores, fazer a leitura e depois no final tirar uma carta dos menores como uma carta de conselho. Mas que tipo de conselho? Bom, os meus mentores eles pediram que eu chamasse aqui no canal, né, 2021 de o ano da materialização. Quando a gente chegar lá, a gente vai entender o que é isso, né? Porque eles pediram anteriormente para eu chamar 2020 de o ano da automestria, a gente não sabia por quê. E hoje a gente sabe por quê. Então, que materialização é essa? Como é que a gente vai chegar lá? O que a gente pode fazer? O que a gente pode empreender? Qual é o tipo de ação, tá? Claro que materialização fala, sim, dos nossos desejos. Para onde a gente quer caminhar? O que a gente quer cocriar? Né? O que a gente quer ver na realidade concreta, tá? Então, vai ser algo por aí. Então, vamos lá. Eu vou tirar 5 cartas dos maiores. Por que 5? Porque 5 é o número de 21. Somatório de 2021 dá 5. E a gente já fez um vídeo aqui falando sobre a leitura de 21 segundo os arcanos maiores. E o arcano de 2021 é o Papa, tá? Mas eu vou pedir aqui 5 cartas para a gente ter uma visão do que podemos esperar coletivamente e individualmente para os próximos 20 anos. Porque a gente está abrindo um ciclo de 20 anos, tá? Uma outra coisa que eu queria falar aqui eu vou deixar um link aqui embaixo de uma meditação coletiva, né, que será feita amanhã no horário da conjunção exata, 13h22 da tarde, horário de Brasília. Para aqueles que quiserem participar, eu vou participar. Eu tenho participado com frequência dessas meditações coletivas que têm sido organizadas para o ancoramento da Era de Aquário. Existe aí uma discussão, um bafafá, se estamos na Era de Aquário ou não, tá? Eu estou trabalhando com o pensamento de que estamos, sim, por conta da simbologia. Não é qualquer coisa Júpiter e Saturno se encontrarem em Aquário. Não é qualquer coisa Plutão passar por Aquário daqui a alguns anos. Então, mesmo que não estivéssemos oficialmente na Era de Aquário, a gente está sendo preparado para isso. A gente está tendo que rever certas coisas, rever comportamentos, fora que a questão das eras é um tanto delicada, porque na verdade o meu entendimento é que elas fazem assim, elas são uma trama. Então a gente vive questões de ambas, isso está muito nítido, né? A gente está em franca transição planetária, então a gente está assim. A gente tem questões de peixes, a gente tem questões de aquário, só que cada vez mais teremos questões de aquário. Nós já estamos na era de aquário. Até essa tecnologia aqui que a gente está usando para se comunicar, isso aqui é o quê? Isso é aquariano. Então, estou trabalhando com a simbologia da coisa e menos com exatidões, tá? Então, vamos lá. Depois, quando eu acabar, eu vou reforçar o meu convite para a meditação coletiva e vou dar algumas recomendações. 5 cartas.
a Imperatriz, eu vou mostrar na ordem, né? E vou ler na ordem. O Diabo, Torre, Sacerdotisa e Julgamento. Sacerdotisa e Julgamento são arcanos de 2021, né? Eu já deixei aqui no canal um vídeo falando do ano segundo os arcanos maiores, então eles estão aqui repetidos, né? São temas. E a gente tem Imperatriz, Diabo e Torre como complementos. Vamos lá. Lendo pela ordem, o que eu estou entendendo? Hoje nós estamos aqui, né? No Fique em Casa, né? Hoje nós estamos contemplando, né? Tendo a oportunidade de observar os nossos aspectos de sombra, né? Isso era a lição de casa de 2020, o que deveria ter sido feito, porque não importa o quanto a pessoa conseguisse se distrair, inventar N coisas para se distrair, em algum momento ela ia se confrontar com ela mesma, não teria como. Só que eu sei que pessoas aceitaram o convite, pessoas não aceitaram o convite. E com isso eu não estou falando de concordar com todo o aparato, vamos chamar assim, porque vocês sabem que eu tenho que falar em metáforas. Não significa que você tem que concordar com o que foi feito, concordar com o que fizemos, tá? Você pode ter uma visão crítica, isso não tem problema nenhum, e eu tenho zero problema com isso. A questão fomos sim convidados para um olhar para dentro, e essa dupla aqui fala exatamente disso. A gente está aqui, tá? Nós estamos aqui, certo? São arcanos bem representativos do que a gente está vivendo agora. Agora, essa grande mutação, dentro do que eu entendo, né, do astrologuês da coisa e também olhando o que eu sinto, né, para mim amanhã é ano novo. Amanhã começa 21. A grande mutação ela vai inaugurar 21 junto com o solstício, né? Ela vai acontecer horas depois do solstício. Então a gente tem dois grandes eventos, né, num dia só. Mas solstício temos todos os anos, certo? Grande mutação nem sempre. Então a grande mutação ela vai inaugurar 21, tá? Vibracionalmente falando. 21 é sim um ano que será regido pela Vênus a partir do ano novo astrológico. Teremos sim questões de Vênus e a gente vai falar sobre isso conforme o tempo for passando. Eu não vou falar agora porque eu quero falar sobre isso mais perto do ano novo astrológico. Sim, ano de Vênus. No entanto, a gente vai ter um ano extremamente aquariano, porque não só a gente vai ter a grande mutação marcando o início de 21, né? Um início simbólico, como a gente vai ter Saturno passeando por Aquário o ano inteiro, Júpiter passeando por Aquário o ano inteiro. Ele vai passear tanto que ele vai entrar em Peixes e voltar antes de sair definitivamente. Então a gente vai ter também um preview do que é Júpiter domiciliado, né? Porque Júpiter é regente de Peixe. O que é ter Júpiter em Peixes? A gente vai ter uma amostra. E teremos Saturno em Aquário em 21, 22, 23. Logo depois teremos Plutão em Aquário, enfim. Agora, além dessa passagem, né, de Júpiter e Saturno por Aquário, nós vamos ter também a quadratura de Saturno com Urano em Touro, Urano corregente de Aquário, assim como Saturno, tá? E eles vão se encontrar algumas vezes durante o ano. A gente vai falar sobre isso conforme as coisas forem acontecendo, né?
E esse encontro deles, essa quadratura deles, né, eu tenho visto muito como uma coisa de tradição versus ruptura. O que a gente vai manter, conservar e o que a gente vai transformar. Mas não só transformar, em muitos casos romper. A torre é um arcano que eu relaciono muito intimamente com a energia de Urano. Porque a torre, ela rompe, né, com o status quo. Ela é um símbolo de ruptura, né? Ela é algo incontrolável, né? Ela é algo imprevisível, né? Ela é algo que vem do céu, né? O raio, tá? Um raio que vem do céu causando destruição. E Urano, sim, tem relação com a eletricidade, né? Urano tem relação com raios. Tudo aquilo que é súbito, né? Que você não tem como adivinhar que vem. Então a gente está aqui, né? Num lugar de comodismo um pouco, né? Tendo que se adaptar a uma nova vida, que a gente pode gostar ou não, tanto faz, é uma nova vida. Muitos com a expectativa e a esperança de voltar à vida que tínhamos em dezembro de 19, mas pode esquecer, porque a grande mutação, ela é a própria torre, ela é o centro aqui das cartas. Ela é a própria grande mutação. E também, lógico, a gente pode entender que essa torre também é essa quadratura entre Saturno e Urano, né? O que eu entendo disso? Primeiro, é impossível voltar no tempo, não dá. A gente vai viver uma outra coisa, e para viver essa outra coisa, a gente vai precisar, sim, de um pouco de reflexão. Não vai dar para imediatamente a gente se desligar da interiorização, né? Como se Deus estalasse os dedos assim, num passe de mágica, a gente pudesse viver uma outra realidade. Aliás, é bom eu ter falado isso para alertar, não esperem por algum evento amanhã. O único evento que vai ter é a meditação coletiva. Não esperem por alguma coisa. Não esperem por algo mágico. Não esperem por tempestades, vamos dizer assim. Não esperem por nada disso. Porque a gente já vem tendo vários acontecimentos nos bastidores do mundo e as pessoas sequer desconfiam. Vai continuar assim. Pode ser que essa torre signifique que as coisas viram à tona? Sim, claro, sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito até que as pessoas que estão razoavelmente informadas, até elas vão se surpreender. Todos nós vamos nos surpreender. Não adianta você achar que você é a pessoa mais desperta, vocês sabem que eu odeio esse termo. Não adianta você se achar a pessoa mais desperta do planeta Terra, né? O trabalhador da luz que veio aqui, né? Como voluntário. Eu acredito em todas essas coisas, tá? Só que a gente precisa ter os pés no chão, né? A Imperatriz, ela pede isso. A gente precisa dos pés no chão para a gente conseguir lidar com as nossas sombras. E tem sombras aí muito complicadas do coletivo, tá? Que quando elas de fato forem vistas, as pessoas não vão gostar do que vão ver. E tem muita gente que sabe do que eu tô falando. As pessoas não vão gostar do que vão ver. Isso precisa ser visto? Precisa. Não tem como a gente passar para outra coisa sem ver. Vai ter que ver, tá? Essa torre aqui, o que é essa torre? Essa torre é tudo. Tudo e qualquer coisa. Não tem como a gente saber o que vai acontecer, o que esperar.
É como eu estou dizendo, até as pessoas que estão razoavelmente informadas sobre o que está acontecendo em termos de bastidores do mundo, transição planetária, essa coisa toda, até essas pessoas serão surpreendidas, todos nós seremos, tá? Então não vai adiantar você ser o mega ultra iluminado, tá? A única coisa que vai adiantar, a vantagem, é você poder usar as ferramentas que você tem. Isso é a sacerdotisa. A sacerdotisa é um arcano que nos pede um uso adequado daquilo que a gente tem de ferramenta espiritual. A gente vai precisar. Todo o seu treinamento, todo o seu estudo, isso aí vai ter que começar a valer. Se é que já não começou nesse ano. Na verdade, já tinha que estar usando todo o ferramental que você tem. Todo o crescimento que você alcançou. Você tem que usar para alguma coisa de prática. Não adianta só títulos, né? Não adianta a gente ficar numa parte negativa da era de peixes, que é a coisa os títulos, né, espirituais. Tudo que você é, tudo que você sabe fazer, isso acabou, né? Título, mestre, guru, tudo isso castelo de cartas totalmente desconstruído, né? Só que é algo que muitas pessoas ainda não conseguem visualizar. Então, a gente pode esperar que a própria espiritualidade e o que nós entendemos como espiritualidade e tudo aquilo que nos foi ensinado, né? A gente pode entender que isso seja também um choque. Sim, a gente também vai poder esperar a desconstrução nesse sentido, até porque é um dos assuntos de Júpiter, tá? O julgamento, né, leva a gente para, de novo, referências ao Apocalipse, né, a revelação, certo? E por que é a materialização também, né? A materialização daquilo que a gente precisa ver, daquilo que talvez esteja envolto numa nuvem, né? Numa ilusão, né? Numa névoa, e precise ser visto de qualquer forma. Também é um ano em que as pessoas vão precisar ter um entendimento mais profundo de tudo que está acontecendo. É uma frequência diferente do que a gente está habituado até agora, mas também vai nos levar para a reflexão. Agora, não se esqueçam, eu estou falando de 21, mas, na verdade, a gente está inaugurando aqui um ciclo de 20 anos. Então, é um ciclo de 20 anos de desconstrução de paradigma, de reflexão, de vivência daquilo que tem que ser vivenciado, aquilo que está no destino. Julgamento é uma carta de destino. Aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Tanto pessoalmente quanto coletivamente, as pessoas elas vão precisar, de fato, assumir os papéis que vieram assumir. E eu acredito que isso seja mostrado com a mesma violência que certas verdades vão ser mostradas para nós, tá? Da mesma maneira que nós tivemos a oportunidade de ver sombras em 20, em 21 e nos anos seguintes, a gente está falando de um ciclo de 20 anos, e nos anos seguintes a gente vai continuar trabalhando sombra, a gente vai continuar observando aquilo que queremos conservar, a gente vai continuar observando aquilo que a gente deseja e que a gente quer manifestar. Tudo isso enquanto vamos estar sujeitos ao fator destino de N acontecimentos que tem que ser, né? Que tem que vir à tona, tá? Então não dá para esperar calmaria. Não dá para esperar calmaria desse ciclo de 20 anos, tá? É, de fato, uma chamada para uma transformação muito profunda e uma reorganização da sociedade.
É por isso que eu fico falando insistentemente nas minhas redes que as pessoas elas vão ter que saber o que elas querem, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Se você não tem uma certeza daquilo que você quer, como é que você espera materializar? Materializar se torna uma coisa impossível se você não sabe o que você quer, ok? E aí, por falar nisso, eu vou pedir aqui um arcano menor. Agora, como os arcanos menores, eles falam da vida cotidiana, eu vou pedir um arcano menor para 21, tá? E não para o ciclo de 20 anos que está se abrindo. Dois de copas. O 2 de copas, ele faz um aceno a Vênus, certo? Ele faz um aceno ao aspecto Libra da Vênus, né? Vênus é regente tanto de Touro quanto Libra. A relação, né? Não só a relação, é o compromisso, certo? 2 de copas é uma carta de compromisso. É uma carta de você abrir o coração para o outro, ok? É uma carta, inclusive, né, que me ajuda a entender que um dos aspectos sombra de Aquário, que é a segregação, não vai poder acontecer. A gente vai ter que observar muito de perto qualquer tipo de aspecto de segregação, tá? Qualquer grupo que seja isolado, que sofra preconceito, que seja adjetivado e por aí afora, tá? O 2 de copas, ele tá vindo aqui para nos lembrar que a gente vai precisar do outro para construir essa nova era. A nova era, ela não acontece com pessoas separadas. Ela não acontece com pessoas em isolamento. Essa questão de isolamento, distanciamento, isso tudo é Aquário. Isso tudo é Aquário. É um lado sombra, né, de Aquário, né? Porque Aquário não é só como as pessoas pintam a coisa good vibes, né? Não é só o humanitário, o intelectual, a inteligência. Não, não é só isso, tá? E esse 2 de copas é um aceno assim fortíssimo para a necessidade de nos darmos as mãos. A gente vai precisar se dar as mãos. Não vai ter como transitar por 21 sem a gente poder se dar as mãos. E entendam isso de todas as formas possíveis, tá? Tem aqui a questão de relacionamento afetivo, sim, tá? É um ano em que as pessoas vão poder se conhecer através dos relacionamentos, né? Aqueles que querem novos relacionamentos e aqueles que querem fortificar os relacionamentos que já existem, particularmente os amorosos ou relacionamentos íntimos, amizades íntimas, né? Sociedades, parcerias, enfim. Todas essas relações elas vão ser favorecidas, mas ao mesmo tempo que elas vão ser favorecidas, elas também vão ser pontos, né, de sombra, de manifestação de sombra, né? O outro, ele é um espelho perfeito para você. Ele é uma escola. Se você entra no relacionamento sabendo disso, você já entra com uma outra consciência, você já entra com uma preparação muito maior para você tirar tudo de mais positivo possível que você possa tirar daquele relacionamento, tá? Então, é lógico que essa leitura dos arcanos maiores, ela tá bem precisa, né, com relação ao tudo que a gente pode esperar, mas a carta mais importante aqui é o 2 de copas,
carta mais importante de 21 é o 2 de copas. A gente não vai poder se esquecer do outro, do amor, da gentileza, da abertura, do coração, do emocional. Não vai dar. A gente não vai poder esquecer do fator humano. A gente não vai poder esquecer que do outro lado da tela tem uma pessoa. Não é um algoritmo, não é um androide. A gente vai ter que se ligar nessas coisas. A gente vai ter que escolher, né, quais são os aspectos de aquário que a gente vai querer vivenciar. E existe uma romantização feita pela era de peixes da era de aquário. A era de aquário não é aquela coisa toda riponga que as pessoas imaginaram, tá? A gente vai poder manifestar sonhos, né? Criar comunidades, tudo isso, mas fiquem atentos, né? Quanto à parte ilusória, né, dessa questão, porque remonta muito à era de peixes, tá? Prestem atenção em qualquer grupo ou qualquer indivíduo, né, que tente se destacar, né, ainda como essa figura do mestre, do guru, do orientador, do seja lá o quê. Porque a gente teve um ano inteiro para desenvolver a nossa automestria. Na verdade, a gente teve a vida inteira, né? Mas eu tô falando um ano porque foi um ano em que a gente foi super estimulado a fazer isso. E agora não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Porque é a torre. São torres e mais torres e mais torres e mais torres, tá? E conforme a gente for caminhando cada vez mais para janeiro, que é quando a gente vai ter o primeiro encontro de Saturno e Urano, as coisas vão ficar mais claras, tá? A torre como representante da grande mutação, né? Inclusive confirma para mim essa questão da conjunção já ser uma simbologia da era de aquário, tá? Fora que ela representa também um ponto de não retorno. A partir de amanhã vai ficar de fato impossível voltar ao que era, ao que vivemos em 19 e inclusive o que vivemos em 20. Não vai ter como voltar. A partir de amanhã é só o futuro. Mas a gente não pode entrar numa ansiedade excessiva com relação ao futuro, porque a gente está diante de torres. E com a torre você não tem o que prever, o que esperar. O que eu entendo, né, astrologicamente falando, e do que está aqui nas cartas, é que a gente vai ter, sim, pontos que vamos ter que entregar, soltar, porque não vai ter muito o que fazer a respeito daquilo, e outros pontos em que a gente vai poder usar a mestria que cada um alcançou, para saber o que fazer melhor, né? Como aproveitar melhor as oportunidades. E mais ainda, né? A gente está vendo aqui que a gente vai poder contar com o outro. Na verdade, a gente deve contar com o outro. O outro ele não vai poder ser um inimigo, ok? E aí, nesse caso, a regência da Vênus ela vem a calhar. Mas a gente tem que lembrar que quando um planeta rege um ano, ele traz luz e sombra o tempo inteiro. Então não pensem só que a regência da Vênus vai ser uma coisa bonitinha. Os assuntos da Vênus, relacionamentos e dinheiro, são os problemas da humanidade, são as coisas que as pessoas não conseguiram resolver, são os assuntos das consultas. Raríssimas vezes as pessoas me procuram para falar de outra coisa. E não sou só eu. Os meus colegas dizem a mesma coisa. Então, as pessoas elas têm muita dificuldade, né, com as possibilidades que a Vênus nos traz.
E se nós sabemos usá-la, ela nos oferece infinitas possibilidades, mas as pessoas não conseguem viver isso, vivenciar isso. Tem uma série de limitações. E eu imagino também que essas limitações, elas também passem por uma torre. A torre é um arcano ruim? Não, de forma alguma. A torre, na verdade, ela é neutra. A torre, ela é muito democrática. Porque o que ela desconstrói para todo mundo. Não tem meritocracia. Onde ela acontece, ela é uma grande niveladora. Então a gente não pode classificar, na verdade nenhum arcano pode ser classificado como bom ou ruim, né? A torre, ela é o que é. Tem um aspecto dela que é o não controle, né? O você abandonar, porque não vai ter o que fazer com relação àquilo. E além disso, a gente tem o julgamento. Então a gente tem aspectos escritos, né? Aspectos de destino. E aqueles que não estão, né? Aqueles aspectos onde a gente vai poder usar o livre-arbítrio, a gente vai ter que usar o livre-arbítrio através da mestria. Não vai ser através de comportamento de manada, não vai ser através de pânico, não vai ser através de soluções fáceis e rápidas. Não. A gente vai ter que transitar a partir da mestria, da sacerdotisa. Da conexão com algo maior, da conexão consigo, né, da conexão com o coração. E além disso, o dar as mãos para o outro, tá? Então eu vou encerrar a leitura, né, com o 2 de copas, não se esqueçam dele. Existe aqui também um aceno para aqueles que estão na caminhada de chamas gêmeas, tá? O 2 de copas. O 2 de copas é um sinal que eu tenho com os meus mentores nos jogos, né? Toda vez que eu faço uma leitura dentro do tema chamas gêmeas, o 2 de copas é a confirmação, toda vez que ele aparece, tá? É o combinado que eu tenho, o código que eu tenho com eles. Então existe aqui também essa temática, 2 encontros para aqueles que estão buscando por isso. Lógico que isso aqui significa qualquer encontro, mas eu estou falando com o pessoal que assiste a essa minha série de vídeos das chamas gêmeas, tá? E, inclusive, o próprio encontro, né, os encontros em massa de chamas gêmeas são também uma torre. São também um divisor de águas, um ponto de não retorno, porque existe um interesse da espiritualidade para que esses encontros aconteçam por conta de frequência vibracional do planeta, tá? E mais uma vez, antes de eu me despedir, eu reitero, né, o convite para que vocês participem da meditação coletiva amanhã, tá? Para sacramentar a ativação da Era de Aquário, a ativação final, às 3h22, horário de Brasília, 6h22, horário de Lisboa, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo de uma meditação guiada para aqueles que quiserem seguir. Aqueles que quiserem fazer, que já tem alguma técnica meditativa que prefiram, também podem usar. O que eu ia falar sobre recomendação é que vocês, antes, né, o ideal seria começar por volta de 3 da tarde, fazer o seu ancoramento, chamar os seus protetores, os seus amigos espirituais, os mestres que você admira, os anjos, os arcanjos, tá? Chamar por proteção, né? E ancoramento antes de iniciar. Isso é extremamente importante, tá? Um grande abraço para todos, boas festas, até o próximo vídeo.